Tudo na bênção? Glória a Deus. Eu queria que você abrisse a sua Bíblia no livro de Deuteronômio. Deus tem colocado essa palavra no meu coração há uns dias e eu queria compartilhar com vocês. Senhor, Tu és bom, Tua misericórdia é para sempre. Amém? 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 Senhor, Tu és bom e a Tua misericórdia é para sempre. Todos os povos Te exaltarão. Amém? Você achou Deuteronômio 28? Leia. Eu vou ler aqui, você acompanha a leitura, amém? A palavra de Deus diz assim, no versículo 1. E será o cuidado de guardar todos os seus mandamentos que eu te ordeno hoje. O Senhor teu Deus te exaltará sobre todas as nações da terra. E todas estas bênçãos virão sobre ti e te alcançarão, quando ouvires a voz do Senhor teu Deus. Eu vou parar aqui um minutinho, eu queria que você olhasse para mim. Aqui é a leitura das heranças ou das bênçãos que Deus deixou para Abraão. E nós fazemos parte dessa genealogia. Só que essas bênçãos, elas estão condicionadas. Elas estão condicionadas a quê? Você quer ser abençoado? Eu quero. E as bênçãos de Deus, a palavra de Deus nos exorta, nos encoraja sempre a obedecermos. Porque olha como é que começa esse primeiro versículo, 28, versículo 1. Leia ele novamente, pode ler em voz alta? Amém? E será, diga assim, e será, se ouvires a voz do Senhor teu Deus, tendo o cuidado de guardar ou obedecer todos os seus mandamentos que eu te ordeno hoje, o Senhor teu Deus te exaltará sobre todas as nações da terra, e todas estas bênçãos virão sobre ti e te alcançarão. Quando as bênçãos me alcançarão, quando ouvir a voz de Deus, obedecer a voz de Deus. Então eu vou ler rapidamente essas heranças que foram deixadas para você, condicionado a ouvir e fazer, e obedecer. Amém? Então eu começo aqui. No 4, eu vou ler, tá bom? Bendito o fruto do teu ventre e o fruto da tua terra. Está falando da tua família. O fruto dos teus animais, a criação das tuas vacas, os rebanhos das tuas ovelhas. Está falando de trabalho. Bendito o teu cesto e a tua amassadeira. Bendito serás ao entrares e bendito serás ao saíres. O Senhor vai entregar diante de ti os inimigos que se levantarem contra ti. Por um caminho eles vêm contra ti, mas por 7 caminhos fugirão de ti. O Senhor mandará que a bênção estejam contigo nos teus celeiros, na tua conta bancária, e em tudo que você colocar a tua mão, e te abençoará na terra que te der o Senhor teu Deus. O Senhor te confirmará para si como povo santo, como te tem jurado, quando guardares os mandamentos do Senhor teu Deus e andar nos seus caminhos. Todas as pessoas, todos os povos da terra verão que és chamado pelo nome do Senhor e terão temor de ti. O Senhor te dará abundância de bens no fruto do teu ventre, no fruto dos teus animais e no fruto da tua terra, sobre a terra que o Senhor jurou a teus pais te dar. O Senhor abrirá o seu bom tesouro, o céu, para dar chuva à tua terra no seu tempo, e para abençoar toda a obra das tuas mãos. E emprestarás a muita gente, porém tu não tomarás emprestado, e o Senhor te porá por cabeça e não por cauda, só estará em cima e não debaixo, quando obedeceres, diga quando obedeceres, os mandamentos do Senhor teu Deus, que hoje te ordeno, para os guardar e fazer.
Amém? Olhe para mim, irmãos. Não feche a Bíblia, não. É condicional. As bênçãos, a vitória, a vida equilibrada, a vida com saúde, está tudo condicionado. Porque Ele dá aqui uma relação. Não quero te assustar, mas o contrário de ouvir é não ouvir, certo? O contrário de obedecer é desobedecer. Então nós vimos e lemos o que acontece quando nós ouvimos e obedecemos. Vou ler só uns 2 ou 3 aqui do versículo 15 para baixo. Será, porém, no 15, se não deres ouvido à voz do Senhor teu Deus, para não cuidares em fazer todos os mandamentos e os seus estatutos que hoje te ordeno, então sobre ti virão todas estas maldições e te alcançarão. Só aqui tá bom, irmão. Foram 14 versículos listando as bênçãos, 14 versículos. E se você pegar do 15 para frente pela desobediência, ele vai até o versículo 60 e pouco aqui, irmão. Percebeu isso? 14 versículos dizendo das bênçãos e das promessas que Ele tem para nós, se nós fizermos e obedecermos a voz dEle. E do versículo 15 até o 60, é só bucha, irmão. Então é melhor a gente obedecer 14 do que ficar escravo de 50 versículos. Por que eu estou usando esse versículo hoje, ou essa passagem? Para você lembrar que você faz parte da herança de Deus. Essas promessas dizem respeito a nós, que somos crentes em Cristo Jesus, pela genealogia que vem desde Abraão, o pai da fé. Amém? Mas ninguém aqui é obrigado a fazer, eu sou obrigado a ensinar. Mas o fazer, o dar ouvidos à voz de Deus, entender que quando nós estamos aqui no momento de colher oferta para a igreja, oferta para a obra, oferta para o reino de Deus, é uma das direções de Deus. Deus fala assim: trazei todos os dízimos à casa do tesouro. Pronto, Ele falou para fazer. É só isso que nós temos que fazer. Ele fala também: traga as suas ofertas alçadas, mas cada um contribua segundo propôs no seu coração. Então Deus coloca na sua palavra uma série de coisas que nós devemos fazer. E nada é difícil para fazer se tivermos a atenção, o temor, o zelo. Você vai fazer e vai desfrutar desses 14 versículos que Deus relaciona aqui. Só de pensar no versículo 2 de Deuteronômio 28, eu já fico alegre. Porque ele fala assim, que todas essas bênçãos me alcançarão. Você não precisa correr atrás da bênção, é só obedecer. E eu tenho certeza que você não demora muito, vai dar grandes testemunhos, simplesmente por essa palavra. Você é aquele que Deus capacita para ser um abençoador. Abençoador. Deseje isso, irmão. Tem um irmão que é abençoado, quando a gente vem para a igreja precisando de Deus, precisando de uma cura, precisando de uma restauração familiar, precisando, e Deus, sem se preocupar com o teu nível de fé, sem preocupar com quanto tempo de crente você tem, Ele simplesmente fala: vou te abençoar. E agora Ele fala assim: agora você cresceu, eu vou te abençoar, mas agora a bênção está condicionada a você dar ouvidos à voz de Deus. E nós somos muito gratos, porque nessa igreja o que mais nós temos é testemunhos daquilo que vocês têm ouvido de Deus e têm praticado. E a bênção do Senhor alcança e continuará alcançando a sua vida. Amém? Eu queria dar liberdade para você pegar um envelope juntamente com essa jovem Marisete, e fazer a sua oferta enquanto o nosso grupo vai estar adorando a Deus aqui. Alegrai-vos, filhos de Sião, regozijai-vos no Senhor, porque nele vos dará, e justamente dá a chuva, a chuva, a chuva, a chuva. As eiras se encherão de trigo.
mostrarei a minha salvação. E saberei que o melhor de Deus ainda está por vir. 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 O melhor de Deus, o melhor. O melhor de Deus ainda está por vir. O melhor de Deus ainda está por vir. O melhor de Deus ainda está por vir. O melhor de Deus. Glória a Deus. Você pode ficar em pé, por gentileza? Com todo temor, ó Deus, nós te louvamos pela tua palavra, pelos ensinamentos da tua palavra. E eu quero crer, ó Deus, que, como foi dito no começo, no Salmo 95, se hoje ouvirdes a voz do Senhor teu Deus, não endureça o seu coração. Recebe a palavra como encorajamento, como instrução, como palavra que abre as janelas dos céus para que essas bênçãos te alcancem. E eu quero te pedir, Deus, visita cada família desta igreja, dessa congregação, que a tua mão poderosa possa estar ali, trazendo as bênçãos, trazendo o socorro, como foi cantado, Jeová Jiré, o Deus provedor. E às vezes você está tão apavorado, tão desesperado, e esquece que você tem um Deus que é provedor. Busque mais, ore mais, clame mais, obedeça mais e desfrute de Deuteronômio 28, do versículo 1 ao 14. Deus vai operar essas bênçãos na tua vida. E assim nós abençoamos essas ofertas para a igreja, para a manutenção da obra de Deus. E também abençoamos a tua vida financeira no nome de Jesus Cristo. Amém. Amém? Glória a Deus. Vamos nos sentar. Já queria que você abrisse a sua Bíblia no livro de Reis, 2 Reis, capítulo 4. Uma passagem bíblica muito marcante, muito emblemática, e eu queria compartilhar com vocês, crendo que coisas grandes Deus nos ensinará nessa passagem. Amém? 2 Reis, capítulo 4, por enquanto, esperando todos se ajeitarem. Vamos decolar. No versículo 8, conta a história de uma mulher sunamita. Nasceu em Sunem, então ela é sunamita. Acompanhe a leitura, por gentileza. Sucedeu também um dia que, indo Eliseu a Sunem, havia ali uma mulher rica, a qual o reteve a comer pão. E sucedeu que todas as vezes que passava, ali se dirigia a comer pão. E ela disse ao seu marido: eis que eu tenho observado que este que passa sempre por nós é um santo homem de Deus. Façamos-lhe, pois, um pequeno quarto junto ao muro, e ali lhe ponhamos uma cama e uma mesa e uma cadeira e um candeeiro. E há de ser que, vindo ele a nós, para ali se retirará. E sucedeu que um dia que veio ali, e retirou-se àquele quarto e se deitou ali. Então disse ao seu moço, ao ajudante, do Eliseu, Geazi: chama esta sunamita. E chamando-a, ela se pôs diante dele. Porque ele dissera: dize-lhe, eis que tu tens nos tratado com todo o desvelo. Que se há de fazer por ti? Haverá alguma coisa de que se fale por ti ao rei, ou ao chefe do exército? E dissera ela: eu habito no meio do meu povo, está tudo bem, até aqui está bom, tá bom? Daqui a pouquinho a gente volta para cá. Feche seus olhos por um minuto. Deus, a tua palavra é tão poderosa, é tão linda, tão maravilhosa. Não deixa a gente atrapalhar tudo, Deus. Mas que o teu Espírito Santo esteja ungindo os nossos ouvidos e os nossos corações para recebermos o que esta palavra tem para nos entregar nessa manhã. E eu creio que ela entrando em nossos corações, a nossa vida não será mais a mesma. Por isso eu te louvo e te agradeço, por aquilo que o Senhor vai fazer
nessa manhã, em nome de Jesus Cristo. Amém? Olhe para mim um minuto, irmãos. Versículo 8. Fala que tinha uma mulher rica. Uma mulher rica que percebeu no estilo, no jeito, na maneira como Eliseu se comportava. Ela percebeu que aquele homem era um homem de Deus. E o coração dela se mobilizou para pensar assim: onde esse moço come? Onde que ele almoça? Como é que ele está se virando com isso? Então ela ofereceu a ele o quê? Um lanche. Fez um bom lanche para ele. Mas ela não parou só nisso. Irmãos, o abençoador, sempre que tem oportunidade, quer abençoar. O verdadeiro abençoador é aquele que fala assim: se eu posso ajudar, eu quero ajudar, mas eu quero ajudar mais um pouco. E essa mulher teve uma atitude muito ousada de desejar construir no quintal dela um quarto para um homem de Deus. Eu acho lindo isso, porque ela podia se conformar assim: eu já dou o lanche para ele, tá bom. E aí, aqui a gente aprende, é uma lição para casais também. Essa mulher vai conversar com o seu marido, e ela fala para esse homem: olha, eu percebo que esse homem que vem falar de Jesus, que vem falar de Deus, na época Jesus não tinha se manifestado, esse homem que prega a Deus, que fala de Deus para nós, que nos abençoa, ele é de Deus, nós podíamos ajudar ele um pouco mais. Podíamos ajudar ele um pouco mais. Nós fizemos um bazar há 2 meses, deu uma receita boa, mandamos lá para o Rio Grande do Sul. Terminou o bazar, a minha esposa falou: mês que vem vamos fazer outro. Eu falei: que legal, vamos, fizemos. Já está tudo encaminhado já. E abençoamos agora uma região aqui de Minas Gerais, uma região que tem muita carência, em que a minha cunhada mora lá, e também com todos os percalços dela, ela não para, está sempre lá levando, quer levar uma roupa para um, para outro, para outro. Irmão, essa é a vida cristã, vida de abençoador. E essa mulher mostra, ensina-nos isso. Então ela constrói, o marido concorda, amém? Além de dar o lanche, agora ela constrói um quarto, coloca lá naquele quarto uma cama, uma mesa, um lampião, uma cadeira. Conforto, irmão. Hotel 5 estrelas na época. O antecessor dele, o Elias, ficou na beira do rio. Os corvos levavam comida para ele, de manhã e à tarde. Aqui o Eliseu já estava, uma porção dobrada da unção. Ele não ficou na beira do rio. A mulher fez lá um quarto para ele. Eita, Deus maravilhoso. Jeová Jiré, não foi o que você cantou? Não foi? Que nós cantamos? Jeová Jiré, provedor. A gente só precisa estar atento à voz de Deus. Bom, aí foi. Fez. O Eliseu, abençoador também, ele recebe isso daquela mulher, recebe esse quarto, esse hotel, né? E agora ele fica incomodado, fala assim: meu Deus, eu queria abençoar essa mulher. Daí mandou chamá-la. Aqui nós vimos, né? No versículo 12. Chama essa mulher, eu preciso conversar com ela. E ele chamou. E ele começou a conversar com ela, dizendo assim: olha, tem alguma coisa que a gente pode fazer por você? Você está legalizada nesse país? Você tem o green card para ficar aqui? Ela falou: não, eu não sou estrangeira, eu sou daqui, eu tô bem, está tudo bem, não tem nada. Aliás, você viu que fala no começo que ela era uma mulher rica. Você viu aí, você percebeu? Que é uma mulher rica. No versículo 8, né? Havia ali uma mulher rica, amém? Então não tinha problema financeiro, não tinha problema com a justiça, não tinha o nome no Serasa, não tinha problema com o rei, não tinha problema com o passaporte, estava tudo bem.
Mas daí, ele fala para o ajudante assim, mas o que a gente podia fazer por essa mulher? Sempre tem alguma coisa que a gente pode ajudar alguém. Daí o Geazi, o ajudante dele, falou, olha, ela não tem filhos. Ela não tem filhos. E o marido dela já é idoso. Irmãos, a Bíblia não mostra aqui quanto tempo demorou. E como está logo no versículo de baixo, dá a impressão que ele falou, é agora, vai chamar ela de novo. Vamos achar aqui, ó. Olha o 14. Então disse ele, que se há de fazer, pois, por ela? E Geazi disse, ora, ela não tem filhos, o seu marido é velho. O 15, pelo que disse ele, chama. E chamando-a, ele se pôs à porta. E ele disse, a este tempo determinado, segundo o tempo da vida, abraçarás um filho. E disse ela, não, meu senhor, homem de Deus, não mintas a tua serva. Olhe para mim um minuto, não fecha a Bíblia. O profeta tem mania de profetizar. E ele profetizou na vida daquela mulher. Irmãos, essa questão de profecia é um terreno muito delicado. É um terreno muito delicado, porque tem muitas profecias aí, irmãos. Tem muitas profecias. Dizendo que você vai fazer isso, que você vai para não sei onde, que você vai não sei o quê, para papá. E a maior dificuldade, pelo menos minha, é ter discernimento do que é que está sendo profetizado, se é de Deus ou se é do homem. Uma vez alguém foi falar assim, olha, estou profetizando que você vai casar comigo. Daí a pessoa falou, impossível, eu não posso casar com você. Não, mas eu estou profetizando, eu vejo, papá. Eu falei assim, então, mas eu sou casada. Você está profetizando uma coisa na tua carne, é algo que você quer. Então, tome cuidado. Só o Espírito Santo de Deus para te dar primeiro, uma capacitação para profetizar na vida de alguém. Eu já contei um testemunho uma vez aqui, um testemunho, de uma pessoa que chegou para outra que era excelente costureira, e falou assim, Deus falou que nós vamos montar uma oficina de costura em sociedade. Só que uma só era. E a outra. Mas graças a Deus que essa irmã teve sabedoria. E ela não brigou com ninguém, não fez nada. Simplesmente ela falou, glória a Deus. Se isso for verdade, agora vamos esperar Deus falar comigo também. Nunca falou. Então, às vezes, a gente fala coisas porque nós temos interesse ou, sei lá. Irmão, toma cuidado só com isso. Qualquer profecia, seja dada aqui nesse altar, seja na rua, seja pelas muitas pregações que tem na internet, toma cuidado. Não embarque de pronto nessa, mas coloque-se em oração para que Deus revele para você se isso é realmente dele ou se tem algum outro interesse por trás disso, ou engano do diabo, para fazer você perder dinheiro, você tomar decisões erradas. Por isso, não é o tema da pregação hoje, talvez seja lá na Arca, que eu vou pregar hoje, lá na Arca, o pastor Orlando está nos Estados Unidos, o pastor Orlando está em Orlando, você acredita uma coisa dessa? Eu falei para ele, então você pode fazer uma selfie, nós já vamos conhecer a cidade, selfie de Orlando. Irmãos, toma cuidado com profecias. Amém? Bom. E essa mulher também teve cuidado. Quando o profeta falou assim, olha, no tempo de vida normal, o que é o tempo de vida normal de gestação? 9 meses? Você vai abraçar um filho. Ela ainda falou assim, não mexe comigo, não minta para mim. Porque logicamente, ela sabia que era impossível, porque o marido dela era muito velho. Mas a profecia feita por direção de Deus, por um profeta de verdade, ela se cumpre. E não é que nasceu o menino? O menino nasceu. E foi realmente
uma grande alegria. Aqui no versículo 16 fala: a este tempo determinado, segundo o tempo da vida, abraçarás um filho. E disse ela: não, meu senhor, homem de Deus, não mintas a tua serva. No 17 diz: e concebeu a mulher e deu à luz a um filho, no tal tempo determinado. Amém? O resto da história você sabe? O resto da história é mais ou menos assim. Tudo bem, tudo legal, uma casa agora que tem um filho, filho é uma bênção, herança do Senhor, então aquela casa estava muito bem. Só que um dia esse menino, a Bíblia não fala quantos anos, eu imagino na minha cabeça assim, que ele devia ter uns 12 anos. Não sei se tem algum estudo, acho que não tem, né? Não é tão importante isso. Mas é importante o quê? Entender que aquele menino que foi gerado por uma palavra profética sobre aquela mulher, vale a pena frisar, aquela mulher abençoadora, amém? Aquela mulher que se preocupava com o homem de Deus, com o profeta, aquela mulher que foi falar com o marido e gastou dinheiro para fazer um quarto bem equipado. Aquela mulher tinha dentro dela um vazio. E o profeta descobriu esse vazio e falou assim: eu vou profetizar para que Deus te dê alegria com relação a essa área. E Deus cumpriu essa palavra profética. Só que o menino cresceu um pouco e começou a ir para a lavoura junto com o pai. E lá no meio da colheita, sei lá o que eles estavam fazendo, esse menino sente dor de cabeça. Ele sente uma dor de cabeça forte. E ele reclama para o pai. Fala: pai, minha cabeça dói. Minha cabeça está doendo muito. O pai já resolveu logo o problema. Chamou um dos funcionários, falou assim: pega uma carroça e leva esse menino para a mãe. E levou. Podia ter levado para a UPA, né? Para o UBS. Lá não tinha isso não, irmão. Ele levou para a mãe. Mãe se vira, mãe se vira. Mãe é mãe, o boi no lambe. Mãe é mãe. Amém? E levou ele. Quando ele chegou, ele estava muito mal. E esse menino morreu. Está aqui, ó. No versículo 21, versículo 20, olha. E ele o tomou e o levou à sua mãe. E esteve sobre os seus joelhos até o meio-dia e morreu. E subiu ela e o deitou sobre a cama do homem de Deus e fechou sobre ele a porta e saiu. Chamou o seu marido e disse: manda-me um dos moços e uma das jumentas para que eu corra ao homem de Deus e volte. E disse ele: por que vais a ele hoje? Não é lua nova e nem sábado. E ela disse: tudo vai bem. Então albardou a jumenta e disse ao seu moço, ao empregado dela: guia e anda, e não te detenhas no caminhar, senão quando eu te disser. Partiu ela, pois, e veio ao homem de Deus ao Monte Carmelo, e sucedeu que, vendo-a, o homem de Deus de longe, disse ao Geazi, seu moço: eis aí a sunamita. Agora, pois, corre-lhe ao encontro e pergunta para ela: vai bem contigo? Vai bem com teu marido? Vai bem com teu filho? E ela disse: vai bem. Até aqui tá bom, irmãos. Depois a gente continua. Tudo bem? Como é que estão as coisas aí? Como é que estão as coisas, irmão? Como é que está aí na sua casa as coisas? Tá? Bom, a gente vai imitar a sunamita, amém? Mas de verdade, estava tudo bem, irmão? O que é que fez essa mulher? O que é que fez com que na cabeça dela não passasse o funeral? O menino morreu. Qual a primeira coisa que você pensa num momento desse? Chora pra caramba. Ama o filho, filho de uma promessa.
Irmãos, Deus, eu creio nisso. Preste atenção que talvez seja o nosso caso aqui, o seu caso. Deus nos empresta fé. Eu às vezes preciso da fé de Deus, porque a minha não alcança muita coisa não. Às vezes alcança, às vezes não. Então eu acredito, em nome de Jesus, que Deus colocou uma fé sobrenatural no coração daquela mulher que não enterrou o menino. Carregou ele até o quarto, deixou lá na cama do profeta, pegou uma carroça junto com o funcionário do pai lá, e foram. E quando o pai viu que ela estava saindo, ele falou assim: onde você está indo? Eu estou indo atrás do homem de Deus. Mas hoje não é culto? Hoje nem tem culto lá. Ele deve estar na igreja, mas ele não está lá. Não tem culto hoje. O que você vai fazer? Maridão, está tudo bem. Está tudo bem. Se ela fala para o marido é outro que fala assim: vou ter que contratar funerária agora, não sei o quê. Iam enterrar. Eu aprendo com essa mulher atitude de fé. E que ela não fez parte do funeral do seu filho. E aí, essa pregação, se ela não for bem explicada, se ela não for dirigida pelo Espírito Santo de Deus, o pastor pode estar gerando um monte de papagaio. Sabe o que é papagaio? É aquele que você fala assim: loró, loró. E ele fala o quê? Viu? Ele fala loró, loró. E o que ele fala? Ele repete. Repetição. E aqui nós não estamos falando de repetição. Aqui nós estamos falando de uma atitude de fé. De uma ousadia de fé. Desculpa. De uma ousadia de fé em que uma mãe perde o seu filho, morre o seu filho, mas ela não aceita a derrota. Ela não aceita a morte. E não contou do seu problema para ninguém, a não ser para quem podia ajudá-la. Às vezes a nossa vida é um livro aberto para muita gente. E pessoas ficam sabendo das suas lutas, pessoas que não podem te ajudar, pessoas que não querem te ajudar. E você só pode falar com quem pode te ajudar. Eu aprendi isso. Mas toma cuidado, porque às vezes a gente pergunta, como eu fiz no começo: e aí, está tudo bem? Está tudo bem, mas vai vasculhar mesmo, vai perguntar lá, fala assim: não, vem cá, aqui no particular, né? No particular, como é que está a situação? Como é que está a tua saúde? Como é que está o teu casamento? Como é que está? O que você não pode é ficar falando para todo mundo. Mas falar com quem tem a palavra de vitória, essa você pode falar. Quem é a pessoa com quem você pode abrir o teu coração? A primeira pessoa é Deus. A primeira pessoa que você tem que rasgar o teu coração, colocar a situação, colocar aquilo que aparentemente esteja morto ou esteja morto, colocar diante de Deus. Lá em Mateus capítulo 6, onde Jesus ensina lá a oração do Pai Nosso, entre aqueles versículos ali, Jesus dá um ensinamento maravilhoso. Fala assim: olha, quando você quiser conversar com o teu pai, quando você quiser conversar com Deus, entra no teu quarto, feche a porta, fale com Ele em oculto e Ele vai revelar para você. Mas a gente muitas vezes, não aqui, né? Nem aí na sua casa, mas muitas vezes nós falamos do nosso problema para o mundo todo. Os vizinhos sabem, a família toda sabe. E ninguém pode ajudar. Então vale a pena às vezes procurar. Com quem que eu devo falar? Primeiro com Deus. Biblicamente falando, primeiro com Deus. Depois, se você tem uma pessoa cheia do Espírito Santo, um pastor, uma pastora de sua confiança, porque não é qualquer pastor, não é porque tem o nome, tem antes do nome o PR lá de pastor ou de pastora, não significa que essa pessoa seja de confiança. Você precisa conhecer os frutos. Você precisa saber. Amém? Eu já vi pastores expondo a vida de pessoas porque não tinha discernimento. Se o Ferdinando vem e conta um problema para mim, problema sério,
Eu não vou ficar falando para os outros, irmão. Nossa, você viu o que o Ferdinando está passando? Daí você, para ajudar, fala assim, ih, tem mais, você não sabia, tem mais uma coisa que ele já fez também. E só vai aumentando a lista. Então, vamos aprender com essa sunamita a buscar em Deus uma atitude de fé, em que você, com problema ou sem problema, você vai colocar diante de Deus, vai listar diante de Deus, e você procure alguém de sua confiança. Às vezes não é pastor, às vezes é uma amiga, falando para as mulheres principalmente, às vezes é uma amiga, cheia do Espírito Santo, que nem é pastora nada, mas você chega perto dela, ela tem uma palavra de encorajamento, ela tem uma palavra de fortalecimento, ela tem uma palavra de consolo, e você fica melhor, porque você falou com alguém que tem alguma coisa para te dar. Agora, falar, por falar, é melhor falar com a porta, pelo menos ela não vai responder nada para você. Ou então falar com a coluna. Oi, coluna, tudo bem com você? Nossa, você não muda, hein? A gente ouve muito isso, né? Você não muda. E a coluna fala, não, não mudo não. Estou sempre aqui. Desde que me fizeram, eu estou aqui. Ela não me indicou nada. Não me ferrou. Então é melhor falar com uma coluna. Porque tem pessoas que você vai falar, irmão. Loucura. Então, por gentileza, em nome de Jesus Cristo, não use essa frase, tudo vai bem, ironicamente. É diabólico isso. Amém? Se não interessa para as pessoas, como é que você vai? Tudo bem. Porque era a saudação normal, né? É a saudação normal das pessoas quando se encontram. E aí, tudo bem? Eu cumprimento tanta gente quando eu estou fazendo caminhada lá no prédio, e aí todo mundo está bem. Todo mundo está bem. E aí, tudo bom? Tudo bem. E pergunta para mim, e aí, tudo bem? Tudo bem. De boa, irmão, fica nessa. Agora, com quem pode te ajudar, aí você tem que falar para a pessoa, senta aqui. Está nada bem, não. Eu preciso que você ore por mim. Eu preciso de uma palavra que me levante. E aí você só ouve e recebe o que Deus vai fazer na tua vida. Essa mulher foi atrás do profeta, irmãos. Quando ela estava chegando, o profeta fala para o Geazi, o ajudante, fala assim, a sunamita está vindo aí, vai encontrar com ela, vê se está tudo bem. Era o ajudante do profeta. E ela respondeu, fazendo um trocadilho aqui, né? Tipo assim, como é que vai, tudo bem? Interessa. Está tudo bem, senhora? Interessa. Você não vai saber não se está tudo bem não. Não vou contar para você. Para você está tudo bem. Mas ela foi até lá no profeta. E é engraçado, porque mesmo o profeta sendo um homem de Deus, ele fala assim na sequência, né? Ela está vindo aí, eu estou sentindo que ela está angustiada de alma, e Deus não me revelou. Deus não me falou o que está acontecendo com ela. Tipo assim, profeta funciona às vezes, e às vezes não funciona. Você tem que ter o discernimento pelo Espírito Santo para saber se é de Deus ou se não é. Então Deus não revelou nada para ele naquela hora. Daí ela chegou, numa conversa muito simpática. Onde é que está aqui? Está aqui. Está aqui, onde é que ela falou assim, perdi algum filho para você? E disse ela, no versículo 28, pedi eu a meu senhor algum filho? Não disse eu, não me enganes? Lembra do começo da conversa? Quando ele falou, você vai ter um filho, ela falou assim, não me enganes. E agora aconteceu isso tudo, ela vai atrás do profeta. Daí o profeta ainda fala para o ajudante, vai na frente, coloca o meu bordão sobre o menino. E ela falou assim, eu não vou sair daqui se você não for. Eu não vou sair daqui se você não for. Essa lembra uma conversa de Moisés com Deus, não foi? Deus falou assim, vai lá Moisés, vai lá Moisés. Moisés falou assim, Deus, se o senhor não for, eu não vou não.
vai ficar tudo parado, se o senhor não for. E ela falou a mesma coisa para o profeta: se você não for lá, eu não saio daqui. Aí já lembrei da outra lá, no juiz Inico, que não queria resolver o problema da mulher lá, aflita. E todo dia ela estava no portão lá: seu juiz, resolve minha situação, seu juiz. Chegou uma hora que o juiz falou assim: eu não aguento mais essa mulher, vou resolver logo. Daí o Eliseu foi, acompanhou essa mulher. Aqui no versículo 27 fala assim, né? Chegando ela, pois, ao homem de Deus, ao monte, pegou nos seus pés, mas chegou Geazi para retirar. Porém, disse o homem de Deus: deixa, porque a sua alma nela está triste de amargura, e o Senhor me encobriu e não me manifestou o que é. Então ela disse: pedi eu ao meu senhor algum filho? Não disse eu, não me enganes? E ele disse a Geazi: cinge os teus lombos e toma o meu bordão na tua mão, e se encontrar alguém, não o saúde. E se alguém te saudar, não responda. Olha, isso aqui já tinha perdido uns 20 membros da igreja. Só aqui já tinha perdido uns 20 membros da igreja, irmão. Olha que, presta atenção no que nós estamos lendo aqui. O profeta fala para o Geazi, fala assim: olha, se você encontrar alguém, não cumprimenta. Nem passou por mim, nem cumprimentou. Daí ele fala assim: e se alguém te cumprimentar, não responda. Aí, a gente cumprimenta, o pastor nem responde. Você não sabe o que está rolando às vezes, irmão, aqui. Para não perder o foco, não perder a fé, não perder o objetivo daquilo que foi proposto. Parece loucura. Um pouquinho antes de começar o culto, eu estava aqui, e eu balancei esse púlpito. Ele perdeu um calcinho dele, né? E eu vi assim e falei assim: nossa, eu vou pegar um papelzinho ali e vou dobrar. No que eu me virei para pegar o papelzinho, alguém me chamou. Alguém me chamou e a minha atenção e o meu foco se desviou. E eu comecei o culto, e o culto, um negócio aqui balançando. Eu falei: meu Deus, eu não vou ficar com isso aqui balançando até o fim. Deve estar na filmagem até. Eu fui ali, tem que pegar, irmão, nem deu para dobrar direito aqui. Por quê? Porque a nossa atenção é roubada por qualquer coisa. Você já saiu da cozinha para ir no quarto pegar alguma coisa? E chega no meio do caminho e você fala: o que eu vim fazer aqui? Por favor, isso não é coisa de idoso não, tá? É verdade, não é coisa de idoso, acontece comigo. Então, versículo 31. E Geazi passou adiante deles e pôs o bordão sobre o rosto do menino, porém não havia nele voz nem sentido. E voltou para encontrar-se, e ele lhe trouxe o aviso dizendo: não despertou o menino. Ou seja, o menino continua morto. E chegando Eliseu àquela casa, eis que o menino jazia morto sobre a sua cama. Então entrou ele e fechou a porta sobre eles ambos e orou ao Senhor. E subiu e deitou-se sobre o menino, e pondo a sua boca sobre a boca dele, e os seus olhos sobre os olhos dele, e as suas mãos sobre as mãos dele, se estendeu sobre ele, e a carne do menino aqueceu. Oh, meu Deus. Depois voltou, passeou naquela casa de uma parte para outra, e tornou a subir e se estendeu sobre ele. Então o menino espirrou 7 vezes, e o menino abriu os olhos. Então chamou a Geazi e disse: chama esta sunamita. E chamou-a e veio a ele. E disse ele: toma o teu filho. Veio ela, se prostrou aos seus pés, e se inclinou em terra, tomou o seu filho e saiu. Irmão, essa história, fosse um pregador pentecostal, ele estava gritando aqui: o menino está vivo, aleluia. Tudo bem, mas eu falo para vocês, o menino está vivo. O menino ressuscitou. Estava morto. O que nós aprendemos aqui? Primeiro,
Para aquela mulher oferecer lanche para o profeta Eliseu, ela teve que perceber atitudes cristãs naquele homem. Opa! Então agora eu faço essa pregação e muitas vezes eu falo assim, mas espera aí, o que é que as pessoas veem em mim quando eu passo, quando eu ando, quando eu converso, quando eu estou numa brincadeira, quando estamos distraídos? O que é que sai da minha boca? Como é que as pessoas me veem? Porque essa mulher viu que esse homem era diferente. Então, eu faço para mim esse questionamento, o que é que as pessoas veem? Mas agora faz você também. Quando você está distraído, o que sai da sua boca? Que tipo de comportamento? Se você tem a oportunidade de se beneficiar em prejuízo de alguém, qual é a tua atitude? Sou esperto? Alô? A minha oração é para que Deus me dê graça, e dê graça a todos nós aqui, para que aonde quer que a gente esteja, eles possam observar em você, observar em nós, algo diferente criado pelo Espírito Santo, nas nossas ações, nas nossas conversas. Quando você está nervosinho, quando você está nervosinho, o que sai da sua boca? Lá em casa, às vezes, até com os filhos, né? Não sai lá uma palavra meio ofensiva, uma palavra que o vizinho também observa e fala assim, e depois quer que eu vou na igreja dele, para ficar assim? Vou não. Nossas ações. Amém? Então vemos isso, que nosso comportamento precisa impactar as pessoas que estão à nossa volta. Segundo, aprendemos também com essa mulher, que ela é uma mulher que se preocupa com o reino de Deus. Ela ofertou, deu lanche e não se conteve com isso. Hoje eu falei para minha esposa em casa, que nós administramos as nossas ofertas por cultos. Eu falei assim, está na hora de a gente aumentar. Temos que aumentar. Está dando uma oferta? Está dando uma oferta. Mas precisamos aumentar. Eu aprendi com essa mulher aqui. Ela dava lanche e falou assim, não, eu não quero só dar lanche. Eu quero fazer uma construção aqui para ele. Você não precisa construir casa para nós não, tá bom? Se for na praia, se você quiser construir, nossa, vamos construir uma casinha. De preferência, não constrói nada na praia não, viu, irmão? Compra um apartamento e dá para nós. Que Deus ajude a todos nós a termos atitude que movam o coração das pessoas, como moveu o coração da sunamita com relação a Eliseu. E que nós sejamos também a sunamita, para poder cooperar e ajudar com a obra de Deus. Amém? E outra coisa que eu já falei, mas eu vou repetir. Cuidado com as pessoas que você está abrindo a tua vida. Se essas pessoas não têm nada a oferecer, fique calada. Vai para o teu quarto, fala com Deus. Se encontrou segurança para conversar com um dos pastores aqui da igreja, marca para conversar. E nós vamos conversar e vamos orar para que Deus dê a direção. Não vou profetizar nada na minha carne, não. Vou falar apenas aquilo que Deus quer que você ouça, para a tua edificação, para o teu fortalecimento, para a tua cura, para o teu... Amém? Agora, o que eu gosto de profetizar é o que Deus fala. Quando eu pego a palavra de Deus e falo para mim ou falo para você, eis que vos digo, eis que o Senhor está aqui falando, que naquela cruz Jesus carregou o seu pecado, foi castigado pelo seu pecado. Naquela cruz Jesus carregou as suas dores e as suas enfermidades. Eu estou inventando alguma coisa? Não. Está escrito. Se está escrito, não é uma palavra profética de homens, é a própria palavra de Deus. Cabe a nós agora acreditarmos. Amém? Fé. Então aqui, irmãos, eu queria deixar essa palavra para nós. Para ressuscitar o que está morto.
para restaurar o que está enfermo, para curar almas. Sabe, olha, eu vou falar isso. Agora, eu sinto que é uma direção do Espírito Santo. Talvez seja na sua casa isso. Tem muita gente com doença de alma. Doença de alma é depressão. Que mais? Ansiedade, medo, desânimo. É um ataque que o diabo tem levantado, violência, para tentar desestimular a nossa caminhada com Deus, irmãos. Mas eu creio que Deus está aqui hoje para trazer algo novo para você, para trazer um tempo novo, porque a alma enferma, o corpo fica doente. Quando a pessoa não tem coragem para sair de casa, não tem coragem para sair do quarto, não tem coragem para comer, não tem coragem para tomar banho, ela está num poço. E você está ouvindo essa palavra hoje, e Deus está dizendo assim, olha, aquilo que está morto, aquilo que está mal, aquilo que está... Eu sou Deus que posso te ajudar. Eu sou o Deus que quero te curar, que quero te abençoar. Não o Edson, não o pastor, mas o próprio Deus está aqui, irmãos. Quando eu trago a palavra de Deus, eu trago uma história dessa tão poderosa, tão cheia de riqueza. Você não pode voltar para casa do mesmo jeito. Você vai voltar para casa dizendo, está tudo bem e vai ficar tudo bem. Continue, não deixe o diabo roubar você. Uma das coisas que está faltando nas pessoas é alegria. É alegria. Só que não é uma alegria que o mundo dá. É a alegria que faz parte do reino de Deus. O reino de Deus é paz, justiça e alegria no Espírito Santo. E tem muito crente sem alegria. Tem muito crente carregando fardo. Fardo de culpa, tristeza, doença, enfermidade, desânimo. Irmão, vamos entregar tudo hoje? Imagina que esse aqui é o quarto do Eliseu. E Deus vai vir aqui através do profeta, através do pastor, para dizer, vai sair daqui com vida. Vai sair daqui com saúde. Leandro, por gentileza. Amém? Vamos ficar em pé, por gentileza? Olha, eu não sei o que você está passando, mas você pode voltar para casa do jeito que você chegou, ou você pode vir aqui à frente para a gente orar por você e declarar que vai ficar tudo bem, no nome de Jesus. Eu quero abençoar a tua vida que está nos acompanhando pela internet. Estou bem perto, né? Mais perto é o Senhor que vai ficar aí de você. Que Deus abençoe, te fortaleça e que você possa desfrutar do melhor que Deus tem para você. Amém? Deus abençoe. Glória a Deus. O que você vai pegar? Aquela?